Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente não encontra uvas bravas, mas que tipo de fruto que a gente encontra? Nenhum. Não tem nenhum fruto. Não tem fruto. Jesus disse isso, né? Aqui é a videira que não dê fruto. Ok, no Antigo Testamento deu bravas, agora no Novo nem uva dá. O que Deus comunica com a gente? Que a gente tem que pegar o nosso povo e levar eles para Jesus. Jesus disse em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Todo aquele que estiver em mim, esse dá fruto. E quando eu podar, vai dar mais fruto ainda. Então, não há possibilidade de dar uvas bravas, mas há a possibilidade de não dar fruto nenhum, desde que não esteja em Cristo. Então, o que a gente tem que fazer? Nós, pastores, pastoras, nós que temos um povo que está debaixo da nossa responsabilidade espiritual, levar o povo para Jesus Cristo. Então, pode entrar, varão. Então, hoje, quando a gente for estudar agora o Coríntios, a gente vai ver da importância de lançarmos o fundamento correto, que é a palavra de Deus. A grande questão é essa aqui, meus irmãos. Por mais que a gente viva um evangelho meio misturado, um evangelho que de fato não honra os princípios das Escrituras, mesmo assim a gente deve continuar pregando esse evangelho. A gente não tem outro evangelho, nós não temos outro fundamento. Então, se a gente quer que as ovelhas que Deus deu para cada um de nós pastorear, devem ser ovelhas bem cuidadas, bem alimentadas. E falando de vinha, se nós estamos cuidando da vinha de Deus, que a igreja é de Deus, não é minha, e ela como vinha de Deus, eu tenho que fazer todo o possível para que ela dê frutos. Ela dê frutos. E a única maneira de a gente fazer com que ela dê frutos, e frutos bons, é quando a gente leva elas para a cruz do Calvário, na presença de Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. É importante também a gente compreender que as ovelhas não são nossas. Não. Elas pertencem ao Senhor Jesus. Sim. Ele é o pastor e bispo das nossas almas, né? Das ovelhas que estão sob o nosso cuidado. Então, quando a gente compreende isso, que elas não são nossas, não são posses nossas, mas pertencem a Jesus, fica mais fácil quando acontecem essas rupturas. Claro que nunca é fácil, porque existem emoções, afetos, sentimentos, doação, né? Principalmente do pai da pastorada, e eu me incluo com eles, né, nisso. Mas fica um pouco mais leve, menos traumático quando a gente compreende que as ovelhas não são nossas, pertencem a Jesus e nós somos apenas co-pastores do pastor supremo, que é Jesus de Nazaré. Amém. Isso eu aprendi com um pastor ancião e tirou assim um fardo do meu coração quando eu compreendi isso. E essas rupturas assim que você estava mencionando se tornam mais leves, né? Bem mais leves. Verdade. Muito bem, meus irmãos. Vamos orar a Deus e vamos começar o nosso bate-papo, o nosso arrazoado. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por todos esses irmãos e irmãs que estão aqui. Oramos para que Teu Espírito Santo dirija nossa classe e nos leve à profundidade do Senhor e daquilo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, vamos rasgar o capítulo 2, né? Não rasgar da Bíblia, mas rasgar do arrazoado. Nós vamos ler agora, gente, a partir do versículo de número 10. Vamos ler do 10 ao 16. Alguém pode ler, por favor? Pode começar aí qualquer irmão ou irmã? Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Outro 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ora,
nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Último. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Interessante. A primeira questão que a gente vai observar é essa aqui, olha. Ninguém conhece as coisas de Deus, exceto o Espírito de Deus. Paulo argumenta a partir da premissa filosófica grega de que o semelhante só é conhecido pelo semelhante. Esse é o princípio. Só pode conhecer quem é da mesma essência. É isso que ele está falando aqui, que o Espírito, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Por exemplo, quando a gente olha lá o Apocalipse, nós vamos ver ali no Apocalipse que tem alguém sentado no trono. Mas ninguém consegue chegar. O Tiago vai dizer que Deus habita em luz inacessível. O que é algo inacessível? Você não tem acesso. É muita glória. É uma luz inacessível. Os querubins, de acordo lá com os profetas, eles têm asas nos olhos por causa de tanta glória. É luz inacessível. Mas aí o Apocalipse vai dizer que esse ser que está sentado no trono tem um livro na mão. E ninguém podia sequer olhar para o livro. Mas aí teve o Cordeiro que foi lá e tomou o livro da mão de quem se assentava no trono. Ora, se quem se assenta no trono está habitando em luz inacessível, e se um outro ser chegou lá no trono e pegou o livro de quem estava lá, só pode ser uma das pessoas daquela mesma essência. Então é isso que na filosofia grega, e o Paulo está dizendo o seguinte: só é semelhante, só é conhecido por um semelhante quem é semelhante. Aí quando você para pensar nessas coisas, você vai ver que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, e olha que o Paulo diz uma coisa lá no final do verso 16, assim, ó: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Mas tem alguém que pode conhecer. Quem? Quem tem a mente de Cristo. E por que eu posso ter a mente de Cristo? Porque eu estou semelhante a Ele dentro da sua misericórdia. Olha que coisa fantástica. Então, por que a gente pode ter esse conhecimento? Porque, de fato, em Cristo Jesus, nós passamos a ser criaturas, filhos de Deus. E pela morte de Cristo, e quando o véu se rasga, há um convite de Deus para que se entre na sua própria intimidade. E eu gosto muito de ressaltar, quando o texto bíblico fala que o véu se rasgou, o que é uma rasgadura de uma roupa? Você já parou para pensar nisso? A rasgadura de uma roupa é alguém que está com uma tremenda ansiedade de tirar aquela roupa por alguma coisa, algum incômodo. Então a pessoa não consegue tirar a roupa de uma maneira suave, normal, tranquila. Não, ele quer se desfazer daquilo, então ele rasga. Então o véu se rasga, é a agonia de Deus durante milênios, de que o homem pudesse entrar na sua intimidade. Ou isso é filipídio, né? Aí é por tua conta. Ok? Então essa é uma coisa interessante. Você pode adivinhar o que uma pessoa está pensando, mas realmente não pode saber, a menos que ele lhe diga. Mesmo assim, poderíamos saber o que Deus está pensando e sobre sua sabedoria,
mas nunca saberíamos a menos que ele nos dissesse. Por que eu posso dizer que eu sou um pecador? Como que eu sei que eu sou um pecador? Porque ele falou. Se ele não falasse, eu não saberia. Então, conhecer a mente do Senhor, aí Paulo fala, quem pode conhecer a mente do Senhor? É uma pergunta pragmática. Ele diz, não, quem tem a mente de Cristo conhece. Por quê? Porque está na intimidade com Deus. Ok, pessoal? Aí, passando isso, ele vai dizer, né? Alguém pode ler para nós, por favor, esse slide? Paulo provavelmente está de olho na competição que surgiu em Corinto, onde o alto nível de realização de Apolo, nos padrões mundiais de sabedoria, levou à formação de um grupo que se identifica como seus seguidores. Minando o valor da reivindicação desse grupo de aprendizado superior, Paulo sustenta que o Espírito que os crentes recebem não é outro, senão o Espírito de Deus, com a sabedoria cruciforme de Deus. Não é o Espírito do mundo, com sua sabedoria, que crucifica Cristo. Pessoal, quando a gente fala de Espírito, quando o apóstolo Paulo fala de Espírito de Deus, é importante saber que no mundo antigo, principalmente na cultura greco-romana, essa questão de Espírito era uma coisa muito comum. Por exemplo, em Éfeso havia uma escola onde havia uma faculdade de magia. Lembra quando o povo se converteu e eles queimaram os seus livros de magia? E foi uma soma altíssima. Uma soma altíssima. E Lucas vai registrar isso porque isso foi notório, foi uma coisa assim, uau! Então, falar de espírito, as pitonisas, elas recebiam os espíritos também. As mulheres que estavam nos oráculos recebiam espírito também. Então, receber espírito para ter alguma ajuda a algum ser humano não era uma coisa assim, difícil de se entender no mundo antigo, pelo menos no século I ali em Corinto. Mas aí Paulo destaca que tem um espírito sobremodo excelente, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo. Então a fala dele é uma fala extremamente cultural. Por exemplo, as pessoas quando as pessoas queriam saber o que decisões tomar, eles iam para os oráculos. E o mais famoso dos oráculos, vocês lembram do nome do mais famoso dos oráculos? Delfos. Delfos era o oráculo mais famoso. As pitonisas de lá eram as melhores que tinham, né? Então, eles iam para Delfos. Então o apóstolo Paulo não usa uma linguagem que é desconhecida. Ele usa uma linguagem absolutamente conhecida e dizendo que o espírito que vem sobre eles é um espírito absolutamente superior. Ok? Então, é interessante que os espíritos que eles recebiam, os da né? Eram origem da palavra demônios. Sabe o que significa a palavra demônio? Pasmem com o que eu vou dizer. A palavra demônio significa gênio ou ser inteligente. Então, as pitonisas e as pessoas que recebiam os espíritos chamavam de Daó. Daó, que significa, traduzido, demônios, que eram gênios, eram seres inteligentes que encarnavam os médiuns, que apresentavam uma solução para os seus problemas. Né? Então, quando o apóstolo Paulo fala assim, não tem nada a ver com Daó, é um espírito sobremodo excelente, é o Espírito de Cristo, né? Ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Porque essa palavra, né, demônio, nesse caso assim, você é um demônio, né? Não. Obrigado pelo apoio. Não, e se você estudar a origem dos demônios, dos daós, é mais interessante ainda, porque
Na cultura grega, já pensou? Na cultura grega, olha que coisa interessante. Na cultura grega, a humanidade viveu em 5 eras. A era de ouro, a era de prata, a era de bronze, a era dos metais e a era de ferro. Aí você vai ver que vai diminuindo a essência, né? Na época de ouro, os homens viviam, e daí eles vão dizer na filosofia, na história, na mitologia, que na era de ouro, os homens viviam uma primavera eterna. Eles comiam não porque tinham necessidade, comiam simplesmente porque promovia prazer. Eles viviam centenariamente, não tinham problemas, não tinham dificuldades, não tinham doenças, não tinham nada que pudesse tirar deles essa hegemonia. Então era época de ouro. Os homens mais incríveis habitavam na época de ouro. Aí eles desagradaram os deuses e os deuses os rebaixaram. Aí foi para a era de prata. Bom, não vou falar disso aqui porque vai demandar muito tempo, mas é só para você ter uma ideia. Segunda divisão. Exato, segunda divisão, tal. Quando chega na era de ferro, que é a era mais baixa, é onde os homens entram em contradição, onde os homens eles cometem assassinato, onde eles têm dificuldade, onde eles ficam doentes. Quando chega na era de ferro, preste atenção, gente. Quando chega na era de ferro, os únicos seres que vão ajudar os homens da época da era de ferro são os Daós. Quem são os Daós? São esses homens que viveram na época de ouro, porque daí como eles eram absolutamente perfeitos, eles são gênios, são seres inteligentes, então eles vão ajudar os homens da época de ferro. E aí você vai encontrar as pitonisas. Devido ao TikTok, nós estamos na era do plástico. Mas assim, eu estou falando essas coisas para a gente poder entender o que está na mente do apóstolo Paulo quando ele fala sobre o Espírito de Cristo. Agora, se você estudar sobre as eras que teve na Antiguidade, é fantástico. E vou dizer mais, parece, eu não vou dizer que parece que ele fala de Gênesis, na época de ouro. Porque o jeito que eles falam, como viviam os homens, parece que a gente está vivendo Adão e Eva antes do pecado. É impressionante a similaridade das questões. É muito impressionante. Enfim, esses morreram, esses homens foram castigados pelos deuses, eles foram punidos, mas eles voltam para ajudar os homens da época de ferro, da era de ferro, que precisam de ajuda desses seres inteligentes, que serão chamados de demônios, e que depois no Novo Testamento a gente vai encontrar os espíritos malignos, que são chamados de demônios, né? Ok? Muito bem. Para você ver, pessoal, que a Bíblia é um livro cultural também. Ela é a palavra de Deus, inspirada a palavra de Deus, mas foi escrita por homens que eram imersos numa cultura. Então eles pensavam como a cultura deles, eles respiravam como a cultura deles, etc, etc. Vocês querem que eu ligue um pouquinho o ar agora? Não, tá bom assim? Muito bem. Paulo escreve: como cristãos não recebemos o espírito do mundo. Mundo aqui, a gente sabe que mundo é sistema, não é? Cosmos, sistema. O sistema do mundo, e olha que coisa interessante, o sistema do mundo é feito por cidades. Tem umas abelhinhas aí que estão revoltosas. Então, tem umas abelhas endemoniadas aí. Eu vou ligar um ar só. Viu, gente? Você pensa assim, mas como é que, o que é o mundo? Como é que, de onde vem essa ideia de que o sistema é pecaminoso? De onde que origina essa ideia de mundo, desse não ameis o mundo, eu não sou desse mundo? Que sistema é esse? Esse sistema, quem começou com esse sistema foi Caim.
quando ele tem aquela ruptura com Deus, quando ele tem aquela questão de eu não tenho mais nada a ver com você, o Caim vai para uma terra, se casa, e ele constrói o quê? Uma cidade. Como é que ele põe o nome da cidade? Enoque. Quem era Enoque? O filho dele. Por que ele não colocou o nome da cidade alguma coisa sobre Deus? Porque a ideia dele já era de criar um grupo anti-Deus. Então, esse sistema criado por Caim, que foram as cidades, aí elas vão avançando, e essa ideia de cidade continua. Aí ela se fortalece. Por exemplo, os patriarcas nunca habitavam em cidades, porque cidade era símbolo era um sistema contra Deus. Quando Abraão ele vai lá para a terra que Deus ia mostrar, ele não foi para uma cidade. Quem foi para uma cidade foi Ló. Então cidade para eles era Sodoma, Gomorra, Egito. E aí ela se fortalece na Babilônia. O espírito de cidade ante Deus se formou na Babilônia com Nimrod. Nimrod significa rebelde. Ele era bisneto de Noé. E o Nimrod, ele tinha ódio de Deus. Aliás, ele dizia, segundo fontes rabínicas, o Nimrod dizia assim: não escutem Deus, escutem a Nimrod. Deus não sabe fazer justiça, a Nimrod sabe fazer justiça. Então a vida de Nimrod foi exatamente criar, ou continuar esse sistema anti-Deus. A mulher dele, Semiramis, inaugura a religião, e Nimrod inaugura a questão social. Daí ele constrói a Torre de Babel. A Torre de Babel, quem construiu? Nimrod. E ele construiu a Torre de Babel, de acordo com outras fontes, porque por que ele teve essa briga de Deus? Porque ele não aceitou que Deus tinha destruído a humanidade. Então ele tomou ódio de Deus e achava que Deus era injusto, que Deus não poderia fazer aquilo com as pessoas. Ele constrói a Torre de Babel para chegar até Deus como um ato de blasfêmia. Porque na mente de Nimrod ele dizia o seguinte: vamos construir uma torre para chegar até Deus, porque se Deus querer acabar com o mundo outra vez em dilúvio, nós não morreremos. E se ele insistir, as águas vão chegar até ele. Então, a perversidade de Nimrod, a blasfêmia de Nimrod e o ódio que ele tinha com Deus fortaleceu esse sistema do mundo, que eram as cidades, que na verdade só melhorou quando a igreja chegou, o evangelho chegou nas cidades. Exatamente, aí vem aquela ideia da Basileia, do reino e tal. Então, o mundo é esse sistema que se criou contra Deus. Por isso que Jesus vai dizer: eu não sou do mundo, vocês não são do mundo. É porque esse mundo aí, esse sistema é anti-Deus. É um sistema anti-Deus, né? A ideia de cidade começa a ter outra perspectiva quando Davi constrói Jerusalém. Jerusalém significa o quê? Cidade. Yerushalom, cidade da paz. E aí, vocês que conhecem Jerusalém, né? O nosso querido missionário vai estar lá. Vou trazer uma aguinha do Rio Jordão para batizar você. Por favor, você traga uma botija da água do Rio Jordão. Quando chegar aqui, você vai me batizar derramando sobre minha cabeça. Ok, muito bem. Está indo bem para vocês? Então, cidade dá essa ideia, o sistema, né? Então Paulo fala que nós não recebemos o espírito do mundo, ou esse sistema contra Deus, né? Em outras palavras, não nos foi dada uma atitude que aceita apenas aquelas coisas que podemos observar por nós mesmos e trabalhar com a sabedoria e a razão humana. Quando chegamos à fé em Cristo, aquele espírito mundano foi substituído pelo Espírito de Deus, amém? Então quer dizer, eu agora, isso é fantástico, o sistema é mudado. Eu agora moro numa cidade,
Só que a cidade que eu moro não é um sistema corrupto, porque eu sou mudado pela cidade que vai chegar, a Nova Jerusalém. Então, é a presença dessa nova cidade, então eu tenho um outro sistema. O meu sistema não é desse mundo. O meu sistema é um sistema que é de Deus, que vem dessa Nova Jerusalém. Aí o apóstolo diz que nós não temos esse espírito mundano, ele foi substituído pelo Espírito de Deus, como a gente falou aqui no último encontro, né? Eu saio da velha humanidade e me posiciono na nova humanidade, porque na nova humanidade o sistema é de santidade. É um sistema que agrada a Deus. Eu estou num sistema que agrada a Deus. Eu estou num novo cosmos, né? Cosmos é sistema, né? Eu estou num novo cosmos. Esse cosmos que eu estou agora é um cosmos de Deus. Por isso que eu não me corrompo. Por isso que eu não... Eu sou uma pessoa que eu procuro em tudo na minha vida agradar a Deus. Aí é a questão da meditação que eu fiz aqui. É a uva boa, Edmar. É a uva que você vai fazer com que ela dê boa. Porque você vai colocar ela dentro desse cosmos de Deus. Bom, foi bom, né? Vocês que gostam de modernidade, cosmos de Deus. Agora eu estou nesse cosmos de Deus. E é isso que Paulo está dizendo, né? Então, cosmos em si não é uma palavra com conotação negativa. Não. Sistema. É um sistema. Uma palavra genérica. É uma palavra genérica. De acordo com os filósofos, quem usou a palavra cosmos, não é certeza, ok? É apenas uma ventilação. Quem usou a palavra cosmos pela primeira vez foi Aristóteles. Aristóteles, observando as estrelas, ele disse assim: do jeito que as estrelas estão bem postas, é um cosmos, ou seja, é um sistema organizado. É um sistema organizado. É um sistema organizado. Então, ele olha e fala, então tudo que é um sistema é um cosmos. Aí você vai ver na Bíblia. Por exemplo, é interessante, né? Bem antes, quando a gente havia conversões a Cristo, falava assim, quando eu era do mundo, né? Hoje eu acho que muita gente não fala mais assim, né? Um ou outro fala, não fala? Fala ainda hoje? Um dia, é claro, assim, só para mudar um pouquinho, né? Um dia um rapaz, um homem, né, falou para mim, pastor, quando eu era do mundo, eu falava assim, você agora vai para a lua? Você vai ser morador da lua agora? Claro, a gente sabe que é mundo, mas porque a Bíblia diz, só que o português é um português pobre, não é? Então o mundo é para qualquer coisa. Cosmos é para qualquer coisa, mas não. Depende do contexto que está se falando, é um sistema. Pode ser o cosmo, o universo. Pode ser cosmos, seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o cosmos de tal maneira, porque o ser humano é um sistema também organizado. Nós estamos vivendo sobre um sistema organizado, seres humanos e tal. E pode ser um sistema de pecado, que começou em Caim. Então, um sistema contra Deus. Então, quando fala, quando eu era do mundo, eu sei, a gente sabe o que a pessoa quer dizer, que ele é desse sistema caído. Né? Agora eu estou em outro mundo, estou no mundo de Deus. Né? Não é errado, de jeito nenhum. Só estranho, né? Sim. Mas não é errado. Só o nome do engenheiro aí da... Nimrod. Nimrod. Eu até escrevi errado o nome do infeliz ali. Se vocês lerem, estudarem, se vocês estudarem a Babilônia Antiga, você vai descobrir umas coisas muito interessantes. Mas é bom estudar a Babilônia Antiga tendo ponto de fundo escrituras judaicas, viu? Nimrod e a esposa dele era Semíramis. Interessante, Semíramis. E o interessante é que, viu pessoal, olha que coisa interessantíssima. Deus vai dizer que Babilônia é a mãe das meretrizes, porque é a mãe dos sistemas contra Deus. Aí depois de Babilônia, aí você tem Roma, você tem Egito, né? Enfim, passa por um monte de caminhos. Então, o apóstolo Paulo, a ideia que está na cabeça dele quando ele escreve isso é, vocês moravam em outro sistema, né?
Quando chegamos, por meio dele, ganhamos a capacidade de entender o que só pode ser entendido espiritualmente, independentemente de nossos sentidos físicos. Deus revelou livremente essas coisas para nós sobre seu Filho e a oportunidade de sermos incluídos em sua família. Ele quer que conheçamos e confiamos nele como verdadeiros. Então o apóstolo está dizendo assim, nós temos um outro espírito, a gente faz parte de outro cosmos, nós somos de Deus agora. Então a perspectiva deve ser outra, né? Alguém pode ler esse slide, por favor? Eu vou entrar no assunto polêmico depois desses slides, tá? Mas antes que vocês atirem tomates em mim, por favor, me escutem com amor, tá? Alguém pode ler, por favor? Paulo sabe que os cristãos coríntios receberam o Espírito Santo de Deus porque chegaram à fé genuína em Cristo e foram salvos. 1 Coríntios 1, 4 a 9. Todo crente que confia em Cristo para a salvação recebe de Deus o dom do Espírito Santo. Paulo irá afirmar isso claramente mais tarde nesta carta, 1 Coríntios 12, 13, como ele fez em suas outras cartas, isso. Romanos e Efésios. Versículo 11, pelo qual, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém a conhece senão pelo Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, receber o Espírito de Deus é um dom gracioso de Deus. Agora, eu quero falar de uma coisa importante aqui, na verdade é um esclarecimento, tá ok? O Espírito Santo não unge pessoas, ele habita pessoas. Quem unge pessoas é o Pai, e o Pai já tem o seu ungido. Isaías 61, Lucas 4. E nós todos estamos debaixo da unção do Cristo. 1 João 2, 27. E é no poder do Cristo que nós falamos, que oramos e nos movimentamos. E por causa do fato que estamos debaixo da unção de Cristo, o Espírito Santo veio habitar em nós. O Espírito Santo habita na vida daquele que se submete ao ungido de Deus. Eu entendo que isso é importante falar, porque existe muita confusão no arraial do povo de Deus. E você sabe que tudo aquilo que é legal, que agrada, que dá uma sensação de poder, o brasileiro, pela sua própria latinidade, ele assume como verdade. Por exemplo, assim, eu estou apresentando aqui uma tese e vocês ficam à vontade de questionar, de discordar, enfim, fica à vontade. Porque as pessoas vão dizer assim, não, porque o pastor é ungido de Deus. Se você olhar que o pastor é ungido de Deus, a gente encontra um problema teológico seríssimo. Eu estava dando uma palestra lá em Londrina. Moarama, né? Não, Moarama. Estava dando uma palestra lá em Londrina. E aí eu falei mais ou menos isso. Aí o pastor foi muito estúpido comigo. O cara, eu sou um professor visitante. Ele me convidou. Eu não vou brigar com o camarada na igreja dele. Eu sou assim em qualquer igreja. Né? Como lá em Moarama. Alguém tem pergunta? Aí o varão me fez uma pergunta boa ali. Eu respondo. Agora, se não for de acordo com o auditório, se discordar, eu não vou brigar com ninguém. Eu nem brigo em lugar nenhum. Agora, você quer tomar um cafezinho para a gente debater? Aí beleza, aí a gente pode conversar. Aí ele falou assim, ele foi tão grosso comigo, mas ele foi tão estúpido comigo, que eu fiquei possesso pelo espírito do profeta Elias. Você ficou um gênio. Não vem com esse gênio, não vem. Cheio de gênio. Aí ele falou assim, eu não concordo, mas foi estúpido, sabe? Na frente do povo? Não, na frente de todo mundo. E ele disse assim, eu não concordo com o que você está falando.
Aí eu fiquei na minha. Aí o sangue, se ele discorda com categoria, beleza. É isso aí mesmo. Mas ele foi grosso demais. Eu falei assim, então povo, a partir de hoje, ora em nome do pastor de vocês. Só falei isso. Não teve. Acabou. Linda gasosa. Não, deu assim? Aí é estreia. Não, e o duro não é isso. O curso ia continuar no outro dia e eu dormi na casa dele. Aí eu já estava pensando um hotelzinho ali por perto. Porque não vai ter clima dormir na casa do cara. Tô de mal. Tô de mal. Aí, daí eu falei, você sabe por que a gente ora em nome de Jesus? Não é que o nome de Jesus é mágico. Nós estamos orando em nome do ungido. Nós estamos orando em nome do poderoso, daquele que reina. Então, quando a gente prega em nome de Jesus. Quando a gente ora em nome de Jesus. Quando a gente expulsa o demônio em nome de Jesus. Eu estou debaixo da unção desse ungido. Aí você vai falar, mas no Antigo Testamento? Bom, no Antigo Testamento nós tínhamos 3 categorias que eram pessoas ungidas. Quem eram? Profeta, sacerdote e reis. Agora veja, a unção dessas pessoas, desses ministérios, tinha uma única função. O povo reconhecer que eles tinham autoridade divina para exercer os ministérios. Profeta, o sacerdote e o rei. Por isso que Davi disse, eu não vou fazer nada contra o ungido do Senhor. Exatamente. Quem que é profeta, sacerdote e rei? O ungido. Cristo, do grego Christos, do hebraico Mashiach. Ou seja, o Antigo Testamento vivia no quê? O Antigo Testamento, todos eles viviam na expectativa do ungido. E Cristo cumpriu isso aqui. Então, quantos ungidos Deus tem? Um. Quem? Cristo. Então, ele disse assim, eu vos dou autoridade. O que ele está dizendo quando ele diz que ele dá autoridade para nós? Porque ele é ungido. Ele dá autoridade para quem ele quiser. Então, a gente exerce o ministério debaixo da unção dele. E não porque eu sou ungido. É ele que é ungido. Não eu sou ungido. E é mais ou menos isso que a gente vai entender quando a gente está pregando a palavra de Deus, porque eu estou pregando na unção dele, ele está me dando autoridade, e essa autoridade é ratificada pela presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em pessoas que se submetem ao ungido de Deus. Por favor. Então também tem esse dizer, eu estou debaixo da unção do meu pastor, da autoridade, do guarda-chuva espiritual, esse assim, né? É um jargão. Quando você chega e fala, não, cara, eu estou debaixo do guarda-chuva dele, da autoridade espiritual, da unção espiritual. É um misto. Na verdade, assim. Como é que vê essa questão da cobertura espiritual? Eu penso assim. É um tema polêmico. E não é. Ele é e não é, porque. O que é polêmico? Entende? A gente tem que entender o que é. Pelo menos 2 vertentes. Sim. Que acreditam. Sim. Não acreditam. Então, tem. Agora, qual é a fonte dessa crença? O que você diz sobre isso, pastor? Né? Eu digo o seguinte, todo pastor, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma autoridade espiritual sobre o seu povo.
E a autoridade que o pastor tem para ser pastor, ele só pode ter porque o Espírito Santo está habitando nele, e ele, como ele é uma pessoa que está debaixo da unção do Cristo, então a questão da autoridade pastoral é uma questão que ele faz por estar debaixo da autoridade do Cristo. Então tem uma cadeia aí. Porque o problema é a pessoa dizer assim: não, meu pastor, eu estou debaixo da autoridade dele, tudo que ele falar eu vou fazer, ou coisa parecida. Isso aí não é autoridade, isso aí é autoritarismo. Na minha opinião, é o domínio do poder. É o domínio do... É a fala do poder. Então, assim, todas as ovelhas precisam respeitar o seu pastor, todas as ovelhas devem honrar o seu pastor, mas porque ele é um representante do ungido. Então, ele ora por mim, ele apacenta a minha vida, ele se dedica para a vida dele, a vocação dele para abençoar o rebanho de Deus. Então, ele tem essa responsabilidade como pastor, e ele, como meu pastor, eu vou respeitá-lo porque ele está debaixo do ungido. O ungido chamou, o ungido vocacionou, o ungido deu autoridade para ele, e o Espírito Santo habita nele. Sim, pastor, deu você. Vou piorar um pouquinho a coisa para ti. Não foi isso que nós combinamos. A questão é o seguinte: principalmente com o advento das comunidades a partir dos anos 80, nós temos um novo tipo de cobertura. Talvez tenha sido isso que ocorreu aos colegas. Né? Eu sou pastor de uma comunidade local, não tenho uma denominação, então eu escolho fulano, beltrano para ser a minha cobertura espiritual. E acaba sendo normativo o que ele diz, mesmo ele não sendo meu pastor, literalmente, não sendo pastor da comunidade, do rebanho que eu pastoreio. Parece que assim, há uma transferência, uma tentativa de transferência de autoridade, de unção nesse sentido. Nesse sentido. Só que as palavras... Isso é bíblico? Eu vejo que usar palavras da palavra de Deus, sinônimos, para ter um certo tipo de poder. Eu acho muito perigoso igrejas que, por exemplo, tem uma cobertura espiritual. Ok, de fato tem um guarda-chuva aí, mas é Deus, não sou eu. Eu não tenho poder nem de me salvar. Na verdade, pastor, hoje nós vivemos um pastoreio misto, porque nem tudo que as tuas ovelhas reproduzem foi você que ensinou. É verdade. Muitos ensinamentos. É verdade, isso é verdade. Eles recebem muitas informações. Por exemplo, esse termo, cobertura espiritual, eu e meu marido, em 25 anos, nós nunca usamos. Mas dentro do nosso rebanho, tem pessoas que falam: porque estamos debaixo da cobertura espiritual de vocês. Nunca proibimos ninguém da nossa igreja frequentar uma igreja e assistir um culto. Nunca chamamos a atenção de ninguém. Só que é assim, o rolo que fazem lá, vai lá resolver com quem falou, exatamente, com quem pesquisou, com quem pregou, é lá. Pastor, porque lá eu estava lá? Vai lá, irmão. Você não foi lá? É lá. Você tem que resolver, eu não estava lá. Isso é perfeito. Eu não sei o contexto, mas eles usam muito assim: pastor, eu preciso da tua bênção porque eu vou pregar em tal igreja. Bênção que eles falam é orar, abençoar. Ou talvez a liberação. Isso, para que uma ovelha sua estava em tal lugar. Eu sei que ela está lá. Eu sei que ela está lá. Nunca chamamos atenção. Nunca vi o Edmar chamar atenção. Porque assim, ovelha não é amarrada. Pode que é amarrada. É verdade. Ovelha você nunca viu. Pode é verdade. Amarrar é verdade. Porque sai comendo tudo quanto é lixo por aí, né? Então a ovelha não. A ovelha, ela vai, se ela gostou do outro aprisco, amém. Amém, glória a Deus. Entendeu? Então, assim, só que hoje a gente vive nisso. Isso. Porque é na internet, é mentoria. Tá lá na tua igreja, vai ter a mentoria de fulano, mentoria de ciclano, beltrano. Então é muito difícil hoje, porque o rebanho não tem mais. Aí você falou uma coisa muito importante. Voltamos ao Isaías 5. Uvas bravas. Uvas bravas. Eu quero recomendar um livro para a galera, para os pastores lerem,
e ministrarem no seu rebanho. Se chama relacionamento de aliança. Tudo isso que foi mencionado acontece justamente pela falta do entendimento do que é uma aliança. Esse livro é um livro escrito por um rabino, judeu messiânico, tem toda uma visão oriental, rabínica, judaica, mas é cristão, é pastor, é líder lá em Israel. E assim, eu estou terminando de ler esse livro, assim, é um livro fenomenal para nós ministrarmos justamente isso que ela falou, sobre essa questão da fidelidade, da aliança, do compromisso com a igreja local. Sim, sim. É fundamental. É um livro maravilhoso para os pastores ministrarem. Relacionamentos de aliança. Eu mando para vocês no grupo, tá, galera? Beleza. Só que essa palavra que eu acredito, nós estamos vivendo uma geração de pessoas relativistas, pessoas pós-modernas, que elas não têm compromisso. A nossa geração lê Bíblia, ora, a próxima geração não faz isso. Nós estamos errando. Não adianta. Não adianta pegar um contexto oriental e colocar no ocidente. Não funciona. Vou pegar o contexto que põe no Chu e colocar no Brasil, não funciona. É totalmente tudo diferente. Então, não, mas assim, ele traz para o nosso contexto ocidental, ele não traz a orientalidade. Ok. Ele pega todo o background que ele tem judaico, também, né? Judeu messiânico, não é um judeu. O judeu do judaísmo. Jesus, você vai ver que a coisa que ele mais fala é sua. Então, viu, pessoal? E aí ele traz, o grande problema que foi falado aqui é justamente isso. O mundo ocidental não entende o que é a aliança. E aí acontece essas coisas tudo. Claro que tem tudo isso que ele falou. Tem. Nós estamos num mundo moderno, relativista. Pluralista. Só que cabe a nós, e sempre pode acontecer, desvio, sair, ovelhinha dá trabalho. Só que assim, cabe a nós, pastores, ensinarmos o nosso rebanho, dentro, é claro, das nossas chaves culturais. Sim. Né? E levar eles a esse entendimento do que é aliança. Na verdade, a aliança do brasileiro é: meu pastor vai me amaldiçoar. Se eu sair daqui, ele vai me amaldiçoar. Porque eu ouço de muitas pessoas. E outras pessoas falam assim: o que foi meu? Ele até colocou a mãozinha no queixo. Levantar contra o ungido do Senhor é um jargão. É um jargão. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Isso, exatamente. Tem medo, entendeu? Só que assim, quanto mais o pastor prega isso, mais o povo se revolta contra ele. Exato. É incrível. Eu ouvi até, o Calixto vai dizer ali, eu escutei uma pessoa falar assim, o meu pastor não aceita, ele falou para mim, é meu amigo, independente de igreja, é meu amigo. Ele disse, rapaz, você acredita que eu fui questionar o meu pastor? Eu falei, pastor, você não está falando, isso que você falou não é verdade. Não vai. Eu até quis levar ele, mas ele não quer ir. Aí ele falou assim, o meu pastor, eu falei assim, pastor, isso aí não é bem isso que você falou. Ele questionou o pastor biblicamente, o ensino do pastor dele. E o pastor dele falou, você não pode fazer isso. Você não pode levantar o calcanhar contra o ungido. E se você voltar a me questionar, olha só o absurdo. E se você voltar a me questionar, está sendo liberto hoje, ó. Ele disse, se você falar de novo, querer me corrigir, Deus vai te dar uma lepra na língua. Aí o que ele fez? Ele saiu da igreja. Ele falou, não posso ficar aqui. Se eu não... Ele falou para mim, ele pregou uma coisa, ele não fez a interpretação correta da Bíblia, falou uma bobagem, e eu fui com amor e com respeito, porque ele é o meu pastor. Falei, pastor, não é assim que você falou. E ele não gostou. E aí, esse é o problema. Fala, Calixto. Hoje, igual a Neuza falando, a gente tem um problema muito grande hoje, nessa cultura, né? Isso. Nós recebemos recentemente uma família que veio da igreja mundial. Ixi. Aí o marido da mulher ficou doente, sabe? Fez o quê? O marido da mulher ficou doente. Aí ela ligou para mim, ela falou assim, pastor, preciso o senhor vir aqui fazer uma oração forte para Deus curar meu marido. Aí eu falei, cara, que não deu oração agora. Deus é forte, né? Eu fui na academia no ano passado.
E daí, como é que saiu dessa? Ele mandou coitado. Mas ó, o que a Neuza falou, aumenta o trabalho pastoral. Sabe por que aumenta o trabalho pastoral? Porque você vai ter que, em primeiro lugar, desensinar. Exatamente. Você vai ter que desensinar para ensinar. Então, como é que o Newton pode ter autoridade lá na igreja dele? Lá na 8ª igreja maçonaria. Como é que ele pode ter essa autoridade lá? Usando o coach Luizão. Ele vai chegar lá na igreja e a primeira coisa que ele vai fazer com o povo, de uma certa maneira, obedecê-lo. Essa é a primeira lição do pastor. Se ele não amar as pessoas, ele não entendeu nada do evangelho. Se ele vê poder na frente, eu sempre falo, o poder despersonaliza. Quando uma pessoa é encapsulada pelo poder, veja, Jesus dá poder, mas nunca o poder toma conta da gente. Porque se o poder tomar conta da gente, a gente despersonaliza. A gente não ama mais, a gente não é mais humilde, a gente não é mais misericordioso, porque o poder tira a minha humanidade. É empoderamento. Empoderamento. Aí, por isso que eu sempre gosto de dizer, a Bíblia nunca diz que Deus é poder. A Bíblia diz que Deus é amor. Mesmo que ele possua todo o poder, ainda assim ele não é poder. Se ele fosse poder, ele não criava nada. Porque o poder não compartilha, o poder não divide. Então, o Newton, ele amando, inclusive eu ouvi um ótimo testemunho do pastor Newton. Quando me falaram, quando me deram o testemunho do pastor Newton, eu senti uma lágrima escorrer aqui, ó. Eu senti uma lágrima escorreu aqui, ó. Isso nem chegou a Israel, hein? Não, exatamente. O pastor Giovanni pregou na sua igreja esses dias, né? O apóstolo de Umuarama. Ele falou assim, rapaz, como o Newton é amado naquela igreja. Eu falei, para. Aí uma lágrima escorreu aqui. Mas é isso aí. Se o pastor não for amado, não é isso que a Bíblia diz? Que, marido, amai a vossa mulher. Quando a mulher se sente amada, a submissão dela vem a reboque. Não é uma submissão do tacão, não é uma submissão do capacho, não é a submissão do domínio, é uma submissão fruta do amor. Então, se a mulher se sente amada, ela vai ter o maior prazer de se entregar a esse amor, porque ela vai se sentir protegida, ela vai se sentir guardada, ela vai se sentir segura, ela vai ter um chão para andar. Não é isso, doutora? Aqui, a Léa é psicóloga. Não é isso, doutora? Agora, o apóstolo Paulo vai dizer isso em Efésios, quando ele diz assim como Cristo amou a igreja, assim amai vossas mulheres. Ou em outras palavras, assim como Cristo amou a igreja, o pastor deve amar também. Você quer uma igreja que siga teus passos? Você quer uma igreja que de uma certa maneira obedece ao que você fala? Faça a igreja se sentir amada por você. Fala, Ed. Eu sou ovelha, tá? Só pra... Não é bode não, né? Você é uva boa. Eu vivi uma experiência, pastor. Gente, tá quase na hora de parar para tomar um café. Sim, lá atrás, não faz muitos anos, não. Coisa de uns 5 anos atrás. Que a gente estava assim, indo para a igreja, onde a gente frequentava lá, e a gente falava assim, uma vez eu encontrei hoje o pastor e tal. Como é que é o nome dele? Pastor líder, não vou citar nome. Eu sei, eu falei só para provocar você. E aí eu disse para ele bem assim, pastor, a gente assim tem saudade, né, daquela época que você ouvia mais a palavra, né? Tinha mais tempo dedicado à palavra e menos tempo dedicado a apresenta esse, apresenta aquele, né? E aí, você não acha que podia dar mais uma atençãozinha para a palavra, que é tão boa, que é tão gostosa e tal? Aí ele falou, meu irmão, se a gente agradar uns,
nós vamos desagradar outros. Aí eu fiquei boquiaberto, falei, puxa, mas as pessoas que lideram estão preocupadas em agradar as pessoas. Exatamente, não agradar a Deus. Não a Deus. Aí, pastor, lá na frente, quando essa pessoa, você fica dando, quando essa pessoa já era São 7. Só isso aí. o principal líder dessa igreja, que a gente participava lá de um grupo de oração e tal, e aí estava assim, desligando alguém lá dessa igreja, o pastor, ele falou bem assim pra gente, nesse grupo, e quem for junto, vai sofrer a vara de Deus junto também. Aí é para acabar, hein? Mas aí, pastor, a gente viveu junto há algum tempo pequeno e a gente via que o testemunho... Exatamente. O testemunho do pastor começa aqui. Aí você lembrava dessa questão, o líder é a pessoa que conduz, é o nosso líder espiritual, mas como? De que maneira? Conviver assim. E pessoal, esse arrazoado é muito importante, porque ele traz esclarecimento, traz conhecimento. Não, você sabe por que ele não pegou? Porque ele foi para uma igreja presbiteriana renovada, ele estava abençoado. Né? Viu, pessoal? O Antigo Testamento sempre trabalha aqui. Por exemplo, você pega os profetas, Isaías, todos os anseios do povo do Antigo Testamento, eles esperavam chegar no Cristo. Por exemplo, o Isaías pregava sobre o culto santo, ok? Começa no capítulo 1, e santidade do povo. A santidade do povo era a expectativa, era o anseio do profeta em relação ao Messias que viria. Aí você pega, por exemplo, Miqueias. Qual era o problema na época de Miqueias? Era o grilamento de terras. Eles tinham um problema seríssimo com grandes fazendeiros que tomavam sítios pequenos. Inclusive o próprio Miqueias perdeu o sítio que ele tinha. Qual era o anseio do profeta Osés do Messias? Ele ia trazer uma terra segura. E tu, Belém Efrata. Você pega lá o profeta Abacuque. Qual era o anseio dele no Messias? Uma sociedade justa. Aí você vai ver. Então, você pega os profetas do Antigo Testamento, cada um tinha um anseio, uma ênfase, que o anseio dele, a expectativa dele era para chegar aqui. E quando? Porque daí o Messias vai promover santidade, honestidade, justiça, santidade. Então, o que o povo sofria no Antigo Testamento, eles tinham os seus anseios no ungido. Aí quando você chega aqui, profeta, sacerdote e rei, claro, tudo isso se cumpriu no ungido. Ou seja, os profetas, sacerdotes e reis do Antigo Testamento eram figuras do ungido maior que exercessem os ministérios nele. Só que a gente faz uma confusão terrível. Vamos terminar essa parte aqui? Para a gente tomar um café. Lê para nós, Raul, por favor. E tudo que o Antigo Testamento tratava de ungir sacerdotes, reis e profetas, eram ungidos na expectativa do ungido, prometido em Gênesis 3,15. Já no Novo Testamento, o que antes era unção, virou ordenação, e assim a igreja ordena os presbíteros, os pastores, e que atuam debaixo da unção do Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Eu vos dou a ordem, eu vos dou o poder para fazer isso, eu vos dou o poder para fazer aquilo. Agora nós estamos debaixo da ordem, não, né? Dentro dessa perspectiva. Por isso que nós podemos ir, porque estamos debaixo da ordem do Messias, ou do ungido, ou do Cristo. Eu não quero tomar o lugar dele, nem penso. Mas só um pequeno Cristo. Né? Pequeno, ungidinho. Quem unge é o Pai, e o Pai ungiu a Jesus de Nazaré. E todos aqueles que se convertem a Jesus, crendo que Ele é o libertador da humanidade, são batizados com o Espírito Santo. Você pode dizer um amém agora? Você pode dizer um amém? Você nem prestou atenção. Ele é o libertador da humanidade. São batizados com o Espírito Santo. Aleluia. E se tornam filhos de Deus e formam o que chamamos de Igreja do Cristo, ou ungido de Deus. Então, quem são
Esse povo que se converte, que são batizados com o Espírito Santo e que estão debaixo do ungido, é a igreja do Cristo. Quem é a igreja do Cristo? É quem trabalha debaixo da unção. Nós somos ungidos, como diz o pastor meu amigo lá. O quê? Discordou de si. Diz o quê? Aquele pastor de Londrina que discordou de você. Ah, sim. Ele está não concorda, então é ungido, né? Pois por isso que eu falei que era para a igreja agora orar em nome dele. Aí não, só para terminar a história. Aí ele sentiu o golpe, né? Ele sentiu o golpe, aí ficou aquele burburinho. Eu fiquei aqui, ó Deus, ó Pai. Não, aí terminou. Aí eu falei, agora, como é que vai ser, né? Por onde eu vou, cara? Eu falei, meu Deus, como é que vai fazer? Aí ele falou assim, irmão, terminou, o pessoal já estava indo embora e tal. Eu falei assim, irmão, então vamos lá para casa? Falei, irmão, não sei se eu vou não, hein? Não, você vai sim. Você vai. Não, eu vou pegar minhas coisas lá só. Não, você vai ficar lá. Mas, gente, foi horrível. Aí ele comprou uma pizza, a pizza estava sem, parecia borracha. Foi ruim. Não é porque ele discordou de mim, foi a maneira grosseira com que ele me tratou. Hoje ele morreu, ele é morto. Aí, eu falei assim, horrível coisa é cair nas mãos do Irã. Viu, pessoal? Não discorde de mim. Pode querer saber que nem conhece. Ok, pessoal, vamos tratar disso aqui depois do coisa? Alguém quer falar?